Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito bom ter você conosco mais uma vez, trazendo aqui boas notícias para que você viva bem com as suas finanças. É uma alegria ter você ao nosso lado. Como eu sempre digo, você é a razão da existência da Novo Tempo e também a razão da existência do Saldo Extra. Obrigado pela sua confiança. O tema que vamos tratar hoje é economia doméstica. Olha, nós temos muito que aprender sobre esse assunto. E ele não é só para a dona de casa, não. Os filhos, os pais, os avós, todos podem contribuir para que dentro de casa a gente tenha uma vida organizada e com certeza vai trazer muitos dividendos. Fique ligado porque o assunto é importantíssimo e vai ser muito bom ter você com a gente em mais essa jornada. Aquele convite de sempre para que você nos acompanhe nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e acesse o nosso site novotempo.com/saldoextra para que você possa assistir os nossos programas e interagir com a gente. E se você ainda não pediu este presente do Novo Tempo, está aqui mais uma vez, a revista Saldo Mais. Quando você acessar o nosso site, você vai ver ali a imagem da capa desta revista e se você não pediu a sua revista, clique na imagem, vai aparecer um cadastro e aí você vai colocar os seus dados e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. Tem muita coisa boa, muita coisa legal nesta revista para que você conheça um pouco mais sobre as dicas que nós aqui apresentamos e conheça os planos de Deus para a sua vida. Portanto, faça contato com a gente. Se você não tem acesso à internet, ligue para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Temos uma equipe aguardando a sua ligação, vamos fazer o seu cadastro e mandar gratuitamente para a sua casa a revista Saldo Mais. É um presente da Novo Tempo para você. Para tratar deste assunto, que eu disse que é muito importante, que interessa a todos, nós temos a honra e a satisfação e a alegria de ter uma especialista conosco, a Sheila Procópio. Seja muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. É um prazer ter você com a gente. Prazer todo mundo. Eu já vi você participando de outros programas e fico feliz porque você está sempre com a Novo Tempo e hoje você vai dividir o seu conhecimento aqui no Saldo Extra. Eu quero apresentar a Sheila porque ela é uma especialista premiada no assunto de organização para a vida. Ela é personal organizer, ganhadora do prêmio Brilhante Unilever no ano de 2015, ministra cursos e workshops, é palestrante e está à frente da SP Consultoria em Organização Residencial e Corporativa. Esposa, mãe, professora, dedica-se ao projeto Ordena Kids, onde capacita mães e pais multitarefados a ensinarem seus filhos a serem mais disciplinados através de uma vida mais organizada. A Sheila tem muito conhecimento e nós vamos tentar, nesses minutos que temos aqui, extrair o melhor dela para a temática da educação financeira. Sheila, como que a organização da vida pode ajudar a nós termos uma vida financeira mais equilibrada? Uma vida organizada, ela é uma vida mais produtiva, né? E menos estressada. Então, você tem menos estresse no seu dia a dia quando você tem organização. Isso já na sua vida diária mesmo, de você levantar. Ontem mesmo, atendendo uma cliente, por exemplo, ela, conversando com a gente, fazendo a consultoria, ela aprendeu que se ela deixar a roupa preparada durante a noite anterior, a manhã dela já é uma manhã mais tranquila. E é isso que a organização proporciona, né? Você ter mais qualidade de vida, menos estresse através dessa organização. E tratando-se da parte financeira, a organização ela é fundamental, tanto para você saber o quanto você recebe, quanto você pode gastar, o que você precisa realmente comprar para sua casa, para dar um bom andamento na sua casa, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua escola, faculdade. Então, quer dizer, a organização ela caminha lado a lado da gente para que a gente tenha uma vida com maior qualidade, né? Sem dúvida alguma, a organização ela faz com que a gente economize tempo. Sim. E economizando tempo, você pode, por exemplo, acessar o nosso site, ver os nossos programas, ler um bom livro sobre educação financeira, produzir mais no seu trabalho.
Portanto, nós temos muito que aprender sobre esse assunto. Sim. Mas, Sheila, a gente dá muita importância à economia doméstica, o que se passa dentro de casa, como a gente guarda os produtos, como organiza as coisas na geladeira, cuidado de luz, cuidado de água, essas coisas todas parecem coisas pequenas, mas elas são muito significativas. Que abordagem você tem tratado a respeito desse assunto nos seus workshops e nas suas palestras? Primeiramente, a gente fala bastante da pessoa ter uma lista de compras, ir ao supermercado com foco realmente nas suas compras. O supermercado, eles têm muitas pegadinhas, né? Desde o piso, que é um piso escorregadio, que é um piso próprio para a gente não sair correndo, quanto à área de entrada. Você nunca entra onde tem o arroz, o feijão, o óleo, né? Você entra onde tem o celular, a TV, as roupas, principalmente esses grandes, os hipermercados. Então, a gente precisa de ir focado. Fazer uma lista de compras, isso te ajuda a saber exatamente o que você precisa dentro da sua casa e o que você realmente precisa comprar. Então, você vai direto naquilo que realmente está na sua lista de compras. Isso é uma forma de economizar. Olhar as datas de validade nos produtos na sua despensa. As pessoas costumam perder muito alimento dentro da sua despensa por não olhar simplesmente uma data de validade. Né? E guardar por grupos dentro dessa despensa. Então, você guarda ali, por exemplo, tudo que é de óleo, né? O óleo, o azeite, a maionese, a azeitona, os farináceos, guardar por grupos e sempre ficar de olho na data de validade. Isso é uma forma de economia também. Deixar dentro da despensa uma listinha, uma pranchetinha com uma folha de papel ou um bloquinho. Quando você vê que aquele alimento já está faltando, você marca aquele alimento que está faltando. É uma forma de você controlar, você saber o que você tem e saber o que você precisa de repor ali dentro daquela despensa. São pequenos atos que a gente pode fazer todos os dias e que você vai melhorar a qualidade de vida, o gerenciamento da sua casa, que a gente fala de gerenciamento doméstico, o cuidado com a sua casa, saber como realmente a sua casa funciona. Isso falando diretamente para a residência. Ali também pode entrar o cardápio semanal. As pessoas não sabem o que comem. As pessoas vão ao supermercado todos os dias e isso faz com que você gaste muito mais. Então, ela não tem um dia para ir ao supermercado. Preciso de comprar uma salada, preciso de comprar uma fruta. E todos os dias acaba assim indo ao supermercado. Quando você faz um cardápio semanal, você sabe o que você vai comer todos os dias. E é importante você colocar dentro desse cardápio semanal o seu café da manhã, se tem um lanche da criança, se tem a pessoa que leva marmita, se tem um estudante de uma faculdade que leva algum tipo de lanche. Tudo isso é incluso dentro do cardápio semanal. Então, a sua família começa a comer melhor, porque você sabe exatamente o que você está servindo. E, além disso, você tem a economia, porque você não vai todos os dias ao supermercado. É uma maneira da gente gerenciar. Hoje, dentro da casa, nós temos talvez uma ou duas pessoas para fazer as compras, para pagar as contas, mas tem, às vezes, um monte de gente para gastar. Os filhos e, quem sabe, tem o vô, a avó, a sogra, o sogro. Como tratar desse assunto de tal maneira que todos estejam envolvidos e participem no processo visando a organização e a economia? Eu sempre costumo falar que a família é uma célula, né? E para que ela funcione bem como um corpo, às vezes se a gente tem um pontinho que está infeccionado, a gente sente dor no corpo todo. Então é importante que todos os membros da família participem. Às vezes o marido não gosta muito, às vezes o filho não gosta muito de participar. Mas é importante que a gente envolva todos a participar, sim, dessa parte da organização financeira, principalmente da organização doméstica. Eu gosto sempre de falar, eu tenho uma pastinha, que é uma pastinha de contas a pagar e contas a receber. Então, tudo que chegou vai para dentro dessa pastinha. Isso todo mundo pode participar. Então, o filho chegou com um boleto do colégio ou um boleto do cartão de crédito. É uma forma da gente envolver e mostrar o quanto que a gente tem gastado. Porque, às vezes, os filhos, principalmente os filhos menores, eles não têm noção do que está sendo gasto. Quer um brinquedo, quer uma roupa, quer um tênis, quer um passeio. Eles não têm noção. Então, é importante você mostrar. E o quanto que você demora para você ganhar aquela quantia em dinheiro. A parte da organização financeira, eu gosto de dar, os meus filhos têm os cofrinhos, por exemplo, e eu gosto de dar as moedinhas para que eles guardem, e ali a gente começa a trabalhar, até mesmo para que eles entendam. Eu quero um brinquedo, mas quanto custa esse brinquedo? Quanto que eu vou precisar de guardar para eu ter esse brinquedo?
Isso faz parte da organização financeira. Então, eu acho que dessa forma você consegue envolver toda a família, né? E a gente consegue participar e eles conseguem valorizar muito mais. Eu acho que a gente eles costumam valorizar muito mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Que idade tem os seus filhos? Eu tenho um filho de 9 e uma filha de 6 anos. Eu percebo que os pais com filhos adolescentes, a gente recebe algumas perguntas aqui, parece que o desafio para os adolescentes é um pouquinho maior. Como tratar desse assunto nesta fase da vida em que os desejos afloram, as provações, as tentações, ou querer copiar um colega lá da escola? O que você tem a dizer aos pais com filhos adolescentes, especialmente? O importante seria a gente começar trabalhando com isso muito cedo, né? Desde cedo. Mas se isso não foi trabalhado, ainda é possível. É justamente isso. É a questão do valor. Os meus filhos, por exemplo, eles arrumam o próprio quarto, eles cuidam das coisinhas deles, tem um momento de fazer atividade da escola, que é deles. Então, eles vêm para mim simplesmente para eu tirar uma dúvida ou outra, mas eles têm a responsabilidade. Cria-se uma rotina. E não é uma questão de barganha, sabe, do tomar lá da cá, mas eu acho que para o adolescente a gente precisa de trabalhar nisso também. Você quer receber, então eu preciso de ajuda também, né? Todos precisam de participar para ganhar. Às vezes o pai e a mãe, eles não têm, eu sempre falo isso, que eles não têm paciência em ensinar. A gente precisa de duas coisas, são exemplo e paciência. Então, você quer que seu filho, por exemplo, arrume a cama todos os dias, você precisa de arrumar a sua cama. Porque é muito difícil você gritar né, brigar e fica aquele clima ruim dentro de casa. Então, a criança e o adolescente, ele aprende muito através do exemplo e você precisa de dar condições para isso também, para que isso ocorra. Né? E quando você dá condições, então, vem uma premiação. Eu acho que essa premiação nem sempre precisa ser em dinheiro, ela pode ser um passeio, pode ser a leitura de um livro, vocês guardarem e economizar, de repente, para uma viagem em família, né? E dessa forma a gente envolver. A gente sabe que aí fora as coisas mudam muito depressa, então hoje eles chegam com um tênis diferente, uma sandália diferente, um brinquedo diferente. E a gente precisa de ensinar a importância mais com as pessoas do que com as coisas. O mundo que nós vivemos hoje, ele ensina muito mais que é importante ter do que ser, né? E isso as pessoas querem adquirir. Então a gente precisa de demonstrar para esse adolescente que nem tudo é somente ter, né? Então trabalhar a questão de valores. Eu acho que os valores estão muito perdidos, né? Nas famílias, principalmente. A gente percebe isso. Você usou uma palavra que é o envolvimento dos filhos. Eu gosto muito de usar, Sheila, a palavra engajamento. Quando os filhos estão engajados, quando eles participam, quando eles conhecem os limites, eles se sentem responsáveis nesse processo de economizar, de se envolver, de ajudar e, com certeza, isso vai trazer muitos resultados. E sobre a remuneração, é bom a gente destacar isso, né, Sheila, que existem determinadas atividades que o filho, seja ele adolescente ou não, ele deve fazer porque ele precisa devolver a responsabilidade para com a família. Agora, existem tarefas que uma remuneraçãozinha será muito bem-vindo, reconhecimento, porque isso gera motivação para fazer mais, não é esse um bom caminho? Sim. Eu sempre gosto de falar para os meus filhos que o quarto, por exemplo, é o quarto deles. É o quarto onde eles dormem, onde eles brincam, onde leva, né, o coleguinha às vezes ali. Então, é o lugar deles. Eles precisam de cuidar daquele espaço. Nada me impede de ajudá-los. Então, o dia da faxina pesada, de fazer a limpeza, eu e meu marido trabalhamos com eles dessa maneira. Mas eles precisam de ter responsabilidade. Aí não há pagamento. Eles usufruem disso, eles usam disso. Mas a gente pode, sim, ter uma remuneração, um apoio, elogiar. Isso também faz parte, né? Para que se crie um ambiente gostoso dentro da casa, né? E quando você explica, olha, agora nós precisamos de economizar aqui, ou a gente pode gastar um pouquinho mais ali, tem essa compreensão, porque tudo é trabalhado em família, né? E eu acho que as famílias, o pai trabalha muito individualmente, ou às vezes a mãe trabalha muito individualmente e não tem um envolvimento. É necessário que tenha um envolvimento. Trazer esse assunto para dentro de casa, Sheila, será que eu estaria exagerando? Se eu afirmasse, se eu estiver exagerando, me corrige. Que a dona de casa é a guardiã da economia doméstica, será que a gente pode deixar para a dona de casa essa solene responsabilidade de conversar, dialogar, ou será que eu estou exagerando? Tratando-se de dinheiro, a gente sempre tem a pessoa que sabe administrar melhor o dinheiro dentro da casa. Tratando-se de dinheiro, eu deixaria para a pessoa que melhor sabe administrar. Mas, com certeza, a mãe,
ela sabe gerenciar muito bem isso. Ela sabe gerenciar os filhos, o esposo, a casa, o bom andamento da casa, sabe o que está faltando, às vezes lá na despensa, às vezes no toalete, ali no banheiro. Ela tem olhos para tudo, né? Na lavanderia, o sabão em pó que está faltando, ou preciso de comprar mais pregadores de roupa. Tudo a gente tem um olhar diferente. Eu acho que deixando isso nas mãos dessa mãe, né, dessa dona de casa, eu acho que fica legal sim para ela administrar. Mas com apoio fica tudo mais fácil, né? Então, quando a gente consegue envolver a família, eu acho que fica bem mais fácil. Eu vou fazer um apelo aqui aos maridos que estão aí. Às vezes os maridos ficam assim, eu tenho que cuidar de tudo e não valoriza esse trabalho dentro de casa. Marido, você está fora, muitas vezes trabalhando, a mãe tem os filhos pequenos, não pode trabalhar, estão em casa ali cuidando dos filhos. Quem está em casa gastando, você falou do sabão em pó, a energia elétrica, gastando água, os alimentos, é a mãe. Então valorize esse trabalho, faça com que ela participe, para que ela se sinta motivada e essa valorização do trabalho dela vai criar nela esse sentimento de responsabilidade e motivação e esse reconhecimento. É muito mais gostoso a gente trabalhar com motivação, né? A gente receber um elogio, acho que todos gostam de receber um elogio. Às vezes a mãe trabalha, eu falo mãe, né? Mas a dona de casa, ela cuida do filho, tem que trabalhar fora, às vezes faz até um curso, faz uma faculdade e tem que ter todo esse cuidado de administração. Então, a gente ter o apoio do esposo, o elogio dos filhos, o reconhecimento desse trabalho, eu acho que é muito importante. O trabalho de casa é um trabalho árduo, não é um trabalho que nunca acaba, você sempre tem algo para fazer, né? Você trabalha dioturnamente, se você precisar de trabalhar, mas se a gente tiver esse apoio, esse reconhecimento, eu acho que fica tudo mais fácil, né? Para a gente levar. Certo. E tratando-se até mesmo da parte econômica, do cuidado financeiro mesmo para casa, quando a gente tem esse reconhecimento também fica mais fácil, né? Até da gente saber também as necessidades, o que realmente a família está precisando. E aí não acontece aquelas mentiras, né, pastor, que a gente sempre fala. Às vezes eu vou organizar a casa das minhas clientes, dentro da gaveta eu encontro as etiquetinhas de blusa, etiquetinhas de roupa, que elas tiram e não contam, às vezes, para o esposo que comprou a roupa. Isso é um problema sério, porque às vezes é justamente essa falta de diálogo, essa falta de conversa que não acontece em casa. Legal, muito bom você ter destacado isto. Mulheres, eu falei aqui para os homens, agora vai o apelo para vocês. Sejam transparentes, né? Dialoguem, criem um ambiente onde que esta responsabilidade ela seja recíproca, do marido para com você, esposa, e vice-versa. Esta transparência, essa comunicação franca, aberta, ela vai gerar responsabilidade de ambas as partes. Agora, Sheila, você falou em organização de produtos, de alimento, eu imagino que você deve ter dicas sobre como usar a geladeira, como guardar as roupas, mas antes da gente, quem sabe, entrar mais um pouco nisso, eu penso que tem algo mais importante que eu deveria ouvi-lo um pouquinho mais. Hoje as mulheres estão trabalhando fora e não existe nada de errado das mulheres trabalharem fora. Eu penso que isso é construtivo, é saudável e é salutar. Agora, eu penso que o cuidado da casa também é uma responsabilidade grande. Afinal de contas, ali deve ser o lugar mais desejado do mundo para o marido e para os filhos, é ficar em casa. Como que a mulher que trabalha fora, uma vez que acaba recaindo sobre ela a responsabilidade da casa, deve administrar esses dois aspectos? Ter uma vida que trabalha fora, mas manter a casa organizada, uma atmosfera feliz, um ambiente agradável, onde o esposo e os filhos gostam de estar. Como enfrentar esse desafio? Eu diria, primeiro, não puxar tudo para si. A mulher, às vezes, quer ser heroína o tempo todo e a gente acha que a gente dá conta de tudo e a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de ajuda. Então, não ter orgulho ou não ter receio em pedir ajuda, em ser ajudado. E, às vezes, nas mínimas coisas. Eu uso sempre um método dos 20 a 30 minutos de reorganização. De 20 a 30 minutos para você reorganizar algo. E nesse momento você consegue envolver todo mundo. Você fala, olha, nossos 20 minutos agora para a gente recolher tudo que está fora do lugar, por exemplo. Então recolha o sapato, a gravata, a pasta do marido. Ele também vai participar, ele vai ajudar. Quando tem ajuda, tudo já fica mais tranquilo, né? Já vai fluir muito melhor a casa, né? E essa mulher já vai ficar mais descansada também, né? Então, tem muitas mulheres que pegam muito para si também. E criam-se hábitos e maus hábitos, igual maridos que sentam, eu tenho experiência na nossa família,
que senta à mesa com o prato, se o garfo não vier, a pessoa não come, porque não consegue levantar de repente para poder pegar o garfo. São maus hábitos que às vezes as próprias mulheres criam, tanto com os esposos quanto com os filhos também. Então a gente precisa de ensinar essa família a trabalhar. Eu acho que esses 20 minutos, pastor, de reorganização funciona muito bem. Sabe? São 20 minutos que a família está ali junto, a gente está trabalhando unido, recolhe, tem até sugestões de coisas que podem ser feitas. Em 20 minutos você consegue reorganizar uma geladeira, uma gaveta, uma sapateira, uma parte do guarda-roupa, recolher as coisas que estão fora, lavar uma louça. 20 minutos dá para se fazer bastante coisa. A gente sempre coloca o mínimo de 20, mas se você tiver 30 ou 1 hora, você pode colocar esse período. Eu acho que é uma forma da gente envolver e fica tudo mais fácil. Legal, Sheila. Todos trabalhando juntos. Juntos somos mais fortes, podemos fazer mais. Então vamos desenvolver este senso de coletividade buscando um ambiente mais agradável. Sim. Sheila, em casa a gente gasta muito com alimentação, mas a gente gasta muito com vestuário também. Como que eu posso organizar, quando eu falo vestuário, estou incluindo aí todas as sapatos, gravatas, ternos, roupas, vestidos das crianças, do marido, da esposa, etc. Como que eu devo organizar de tal maneira que eu possa otimizar o uso do vestuário visando a economia? Nós temos um método que a gente chama do armário cápsula. Como é que ele funciona? Ele funciona você montando os seus looks antes de você guardá-los. Então, quando você comprar, por exemplo, um vestido, você já vai pensar em qual sapato que você vai usar com aquele vestido que você já tenha, de repente o casaco, ou um acessório como um lenço, por exemplo. Então, você já vai formando os seus looks. Dessa maneira, você consegue montar muito mais peças de roupas, conjuntos de roupas, seja o homem, por exemplo, com a camisa polo, com a gravata, com o terno, com o casaco, também a gente pode trabalhar. E você acaba comprando muito menos, porque a gente consome muito, né? A gente compra muito mais do que a gente precisa. Eu tenho uma coisa muito interessante, que a Michelle Obama, durante todo esse tempo que ela teve que usar muitos vestidos, muitos acessórios, e as pessoas comentavam o tempo todo. E durante os 8 anos que o Obama foi presidente, ele usou o mesmo smoking, por exemplo, né? Então, é possível viver com menos, com o minimalismo. E as pessoas têm uma ideia muito ruim do minimalismo. O minimalismo não é você ter uma vida miserável, mas é você viver inteligente. A irmã White fala sobre isso. Você comprar uma roupa de boa qualidade, comprar móveis bons, mas que não sejam tão trabalhosos, cortinas de linho, tapetes que vão te dar trabalho para limpar. Você pode ter um tapete na sua casa, você pode ter uma casa bonita, um guarda-roupa com boas roupas, com boas peças de roupas, mas que você não tenha em exagero. E quando você tem menos e você já sabe, esse vestido eu uso com esse sapato, com esse lenço, esse terno eu uso com essa gravata, com essa camisa, às vezes a gente vive muito para o outro, né? Às vezes a gente quer demonstrar mais para o outro do que realmente a gente precisa. E isso eu acho que cria uma vida muito mais tranquila, menos estressante. Você já sabe que você tem aquela roupinha ali mesmo, você vai usar, você vai estar bem vestido, isso não quer dizer que você vai estar mal vestido, mas você tem o suficiente. As pessoas costumam ter muito mais do que precisam. Dentro do nosso trabalho, a gente vai organizar uma cozinha, por exemplo, tem muito mais louça do que a família usa. Você vai organizar um guarda-roupa, a roupa não respira, não tem espaço dentro do guarda-roupa, porque a pessoa tem muito mais roupa do que ela usaria durante um ano todo, por exemplo. Né? É a questão do ter. E esse acúmulo acaba trazendo um prejuízo, porque ela se esquece de que tem algo que poderia ser útil e acaba comprando algo que ela já possuía. Eu acho que é um exercício interessante também, né, Sheila? Ao fazer essa avaliação, olhar para o armário com outros olhos, lembrar de que tem muita coisa que a pessoa guarda assim, eu vou usar isso um dia. Verdade. E quem sabe tem alguém lá fora que poderia ser beneficiada. Eu acho que fazer uma avaliação do vestuário e tirar aquelas coisas boas e que não usa mais e doar é um bom exercício, né, É um bom exercício. Você você olha uma peça de roupa que você já não usa há 6 meses, por exemplo. Se ela não é uma peça de mudança de estação, por exemplo, o seu casaco que você usou esse ano no inverno, o ano que vem você poderá usá-lo. Então, esse casaco você pode guardar. Mas, às vezes, você tem uma camisa, uma blusa, uma calça, um vestido que ele está em boas condições, mas você já não usa há muito tempo. E você sempre fala, não, eu vou deixá-lo aqui que uma hora eu vou usar. Mas isso nunca acontece.
né? Então, realmente, esse vestido, ele pode não estar fazendo... você não pode fazer um bom uso dele no momento, mas alguém o fará, né? Então, a gente passar essa peça, eu sempre falo, tanto na parte de doação, você pode vender também e fazer um dinheiro, de repente, você pode até doar para alguém essa quantia em dinheiro, ou fazer uma viagem, ou, de repente, comprar algo útil realmente que você precisa naquele momento para utilizar. As pessoas fazem dívidas, às vezes, com um armário com roupas com etiqueta, sapatos em caixa que nunca foram usados. É muito comum, quando a gente vai organizar dentro da nossa profissão, organizar as residências, e as pessoas olham e falam, nossa, eu não lembrava dessa roupa, né? Eu nem lembrava mais dessa bolsa. Então, porque tem-se muito mais do que realmente precisa, né? A gente precisa de ter um guarda-roupa que funcione para você, para as suas necessidades, para as suas atividades, mesmo que você fique em casa confortável, para o seu trabalho, para o seu estudo, mas a gente precisa de comprar menos, né? Consumir menos. A gente gasta-se muito com coisas que não são necessárias. Sheila, o nosso tempo foi rapidamente. Foi mesmo. Eu gostaria de deixar o convite para que você volte aqui uma outra oportunidade e nós vamos conversar um pouquinho mais, porque ficou muita coisa que passou aqui na minha cabeça, mas não foi possível perguntar. Muito obrigado, Sheila. Que Deus continue te abençoando na sua tarefa, que eu sei que é uma tarefa nobre, trazer a organização e a felicidade para dentro da família e que, em primeiro lugar, ele esteja em sua casa com a bênção de Deus. Amém. Muito obrigada. Amigos, vamos nos lembrar dos conselhos da Sheila. Ela falou em anotar, conversar, dialogar, organizar as coisas em casa, otimizar o tempo, os recursos que Deus tem lhe concedido. No final, ela falou em evitar o consumismo, ficar acumulando as coisas dentro de casa, enquanto existem tantas pessoas lá fora que precisam de ajuda. Portanto, tire tempo. Eu gostei muito daquela liçãozinha. Tire uns 20 minutos em família para reorganizar as coisas. E com certeza você vai se surpreender. Organizando a vida, você vai fazer com que o seu salário, a sua renda, a sua vida financeira melhore. E faça isso com a bênção de Deus. Sempre o conselho final, que Deus esteja ao seu lado. E por que não ler uma promessa da palavra de Deus, então? Salmos 34, o verso 8. Olha o que diz aqui. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Será que Deus não está falando também na questão financeira? Claro que sim. Aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. As virtudes para termos uma vida feliz e também a sabedoria para fazer as escolhas certas a cada dia. Obrigado por ter estado com a gente neste programa e nós temos boas notícias para você na semana que vem, em nossa próxima jornada. E eu estarei aqui esperando por você. Um abraço e que Deus te abençoe.